Fala pessoal, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo informações para vocês diretamente de Brasília, pessoal, com o Deltan deixando os créditos para ele na plataforma do YouTube. Pessoal, vazou nova informação que os dados da Receita Federal apontam que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões de reais do Banco Master. É isso aí, pessoal. Nova informação vazada, mais um escândalo envolvendo o Alexandre de Moraes e sua esposa. Pessoal, antes de começar esse conteúdo aqui que está excelente, peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, não se esqueça de comentar também e compartilhar esse conteúdo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Documentos da Receita Federal que foram enviados para a CPI do crime organizado mostram que o Banco Master pagou mais de 80 milhões de reais ao escritório da advocacia da Viviane Barsi de Moraes. Mas o mais grave não é nem o valor, que a gente já sabia, é o que esses documentos provam sobre os voos de jatinho. E isso não está em lugar nenhum, é análise nossa, que você vai ver com exclusividade aqui. E eu vou te mostrar agora por que o Moraes e a Viviane foram pegos numa contradição, numa mentira gravíssima. Leia aqui comigo o que foi que o G1 revelou, gente. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. Destaquei para vocês. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80,2 milhões de reais. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,6 milhões, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Gente, valor fixo mensal. Vou repetir. Valor fixo mensal de R$ 3.646.529,72. Guarda aí esse número, porque ele é a peça-chave que derruba a explicação do Moraes e da Viviane. Agora, lembra o que o escritório Barsi Moraes disse quando a Folha de São Paulo revelou os 8 voos em jatinhos das empresas do Vorcaro? Foi lá e ela disse, o escritório da Viviane disse, que os voos foram pagos compensando com os honorários advocatícios nos termos contratuais. Ou seja, o valor dos voos, que segundo um levantamento do Estadão era entre 100 mil e 120 mil reais cada, foram descontados dos honorários. Ou seja, vou repetir, segundo o escritório, o custo dos voos teria sido descontado dos honorários mensais. E quanto que custariam aí esses 8 voos aí em conjunto? Segundo o levantamento do Estadão detalhado, que foi feito com um analista de fretamento aéreo, pelo menos R$ 1 milhão custariam esses voos aí, esses 8 voos do casal Moraes. Mais de R$ 1 milhão em 8 viagens entre Brasília e São Paulo. E agora vem a conta que destrói a explicação do casal. Se os voos foram compensados nos honorários, então em pelo menos alguns meses o pagamento feito ao escritório deveria ter sido menor do que os 3,6 milhões de reais contratados, porque parte do valor teria sido abatida justamente para pagar os voos. Mas o que os documentos da Receita Federal mostram? Que todos os 22 pagamentos foram feitos no mesmo valor fixo de 3,6 milhões de reais. Ou seja, não teve abatimento nenhum. Zero. Nada. Os dados fiscais indicam que não teve compensação alguma. E o que isso significa, Deltan? Que a Viviane e o Moraes mentiram descaradamente. Que os fatos contradizem frontalmente a explicação oficial do escritório. Se os pagamentos foram integrais e não teve desconto, isso significa que os 8 voos de jatinho que custaram mais de R$ 1 milhão foram na prática de graça. Ou seja, Vorcaro bancou os voos para um ministro do Supremo e sua esposa sem receber um centavo de volta. E tem mais um detalhe que o G1 traz. Esses dados da Receita não estavam na primeira remessa de informações enviada ao Congresso Nacional. A comissão precisou ir lá e cobrar para receber esses registros. Ou seja, alguém tentou segurar, esconder, ocultar esses dados do parlamento. E procurado pela reportagem, o escritório Barsi de Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Você percebeu? Em vez de explicar a contradição entre os pagamentos integrais e a tal compensação dos voos, eles atacam a imprensa por publicar os dados. É a mesma estratégia de sempre. Quando os fatos são incômodos, ataque ao mensageiro. Patrimônio que triplicou, 80 milhões de reais em pagamentos, contrato de 129 milhões, 8 voos de graça em jatinhos de investigado.
E quando a imprensa pergunta, silêncio ou então ataque. Os fatos estão aí e exigem investigação. Até quando a PGR vai manter seu silêncio sepulcral, hein? Você acha que esses fatos eles merecem ou não investigação? É isso aí, pessoal. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês em relação ao Banco Master, mais esse escândalo aí do Alexandre de Moraes e sua esposa. Quero deixar com vocês aqui mais uma notícia em relação ao cessar-fogo do Irã e dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Paquistão, que está fazendo essa intermediação aí de paz com o Irã e Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira que a capital do país, Islamabad, receberá delegações dos Estados Unidos e do Irã ainda esta semana, após o anúncio de um cessar-fogo temporário. Eu expresso minhas mais profundas gratidões às lideranças de ambos os países e convidou sua delegação a Islamabad na sexta-feira, 10 de abril de 2026, para prosseguir com as negociações visando um acordo definitivo para solucionar todas as disputas, disse ele em uma publicação no X. É isso aí, pessoal. Provavelmente aí em breve vamos ver essa guerra acabando aí entre os Estados Unidos e Irã, se ambas as partes entrarem num acordo conjunto, né? É isso que nós vamos ver se vai dar certo. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, não se esqueça também de comentar e compartilhar esse conteúdo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.